Se alguém quiser acompanhar a leitura da mensagem, do texto da mensagem, está em 1 João, capítulo 5, versículos 6 a 12. E ali está escrito o seguinte: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um, e três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Que texto maravilhoso diante dos nossos olhos, e que o Espírito Santo conduza cada um de nós, esse Espírito, esta fiel testemunha do Senhor, que ele esteja sobre nós. Amém. Em nosso país, e eu penso que isso funciona meio que a nível mundial também, depende da situação, você precisa ter 2 ou 3 testemunhas, 3 em casos jurídicos. Isto é o mínimo. Pode-se até colocar mais testemunhas, e o juiz que vai julgar uma causa, ele pode até ouvir mais do que 3 testemunhas, por exemplo. Ele não precisa, não tem um limite, isso vai de acordo com o que o juiz quer ouvir. E estas testemunhas que são chamadas, precisam dar um testemunho daquilo que viram ou ouviram. Portanto, precisam ser fiéis em suas palavras. Precisam, sob pena da lei, falar a verdade. E é isso que se promete diante de qualquer juiz e em qualquer situação para resolver algo. A testemunha pode cometer o que se chama perjúrio, isto é, o ato intencional de mentir perante uma autoridade legal para defender uma das partes. Porém, caso fique provado que mentiu, a lei prevê a seguinte punição: reclusão de 2 a 4 anos e mais a multa para quem mentiu diante de uma autoridade. Já era assim no Antigo Testamento. Então podemos dizer que a palavra de Deus continuou dando orientações a níveis mundiais e em todas as áreas, e nesta área ele também dava uma orientação. Em Números 35:30, a lei diz assim: todo aquele que matar a outrem será morto conforme o depoimento das testemunhas. Mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Então, para que não haja influência ou até má-fé numa situação, uma só testemunha não vai ser ouvida em caso de morte. Por exemplo, o que é uma testemunha para vocês? Vocês entendem exatamente o termo? Nós temos aqui uma caixa. E tem alguma coisa dentro dessa caixa.
Vocês sabem o que é? Não? Então, alguém de vocês, por um exemplo, poderia ser a minha testemunha agora? A única coisa que vocês poderiam dizer, todos aqui, poderiam dizer é o quê a respeito dessa caixa? Não, que vocês só estão vendo a caixa. Vocês nem sabem se tem alguma coisa ali dentro. Vocês só estão vendo a caixa. Então, de testemunha mesmo, vocês só podem dizer assim, olha, eu vi que ele tinha uma caixa no altar. Pronto. Mas o que tinha lá dentro? Não sei. Então, vocês não podem nem me acusar de alguma coisa. E eu nem posso pedir para ninguém de vocês ser minha testemunha sobre isso aqui. Mas alguém de vocês gostaria de ser minha testemunha? Charles, vem cá. Aqui tem uma coisa dentro, eu vou mostrar para ti, tu não fala para ninguém depois, tu só absorve, olha, admira, e aí depois você... Entendeu? Então tá. Agora pode sentar um pouquinho, fazendo favor. Bom, agora eu já arrumei uma testemunha. Entenderam? A testemunha, agora o Charles é a minha testemunha. Ele pode testemunhar o que eu tenho dentro dessa caixa. O que ele viu aqui dentro. O nosso texto, ele trata de testemunhas de Deus que comprovam que Jesus Cristo é o Messias. É o seu Filho e Salvador da humanidade. Olha, como é fantástico isso. Como é maravilhoso isso. O Pai Celeste coloca 3 testemunhas para dizer, para confirmar quem é Jesus, para que não deixe dúvidas para o seu povo. O texto afirma, e 3 são as testemunhas, os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Então vamos entender por que estas 3 testemunhas são citadas aqui no nosso texto. Vamos entender isso e como é importante compreender agora isso, porque isso vai dar firmeza na nossa fé. Isso vai ajudar com que os nossos pés, o nosso coração, a nossa alma não duvide de Deus. A primeira testemunha que ele cita é o Espírito. E aqui está se referindo ao Espírito Santo. E por que ele é citado como a primeira testemunha? O texto responde, porque é o Espírito que é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. O Espírito é a verdade. E se ele é a verdade, ele não pode mentir. Ele não mente. Ele não engana. O seu testemunho é real. E por que para ele é impossível ele mentir? Porque é ele que convence cada um de nós aqui do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém de nós aqui creríamos em Cristo se não fosse por esse Espírito da verdade, que dá testemunho de Deus, de Jesus Cristo. É Ele que coloca em nosso coração a fé. É Ele que muda e que nos convence de que nós somos pecadores e nos convenceu dos pecados que confessamos agora há pouco. João 14:17 diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Olha só. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Por que não pode receber? Porque o mundo é um dos grandes inimigos de Deus.
E ele não quer o Espírito de Deus, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Olha como é. O Espírito habita em nós e ele está conosco. Sabem por que o mundo não pode receber o Espírito? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. E nós vamos falar sobre isso mais no próxima mensagem. Porém, os cristãos o conhecem, porque ele habita, e ele está, e estará convosco. João 15, 26 diz assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito conhece toda a verdade do reino dos céus. E quando ele vem, então esse Espírito nos convence do nosso pecado, quem nós somos, e nos convence de quem é Jesus. Ele dá testemunho, ele afirma em cada coração que crê quem é Jesus Cristo. E aí que nós podemos dizer, nós temos a melhor, excelente testemunha que nós podemos ter. O que mais o povo de Deus quer? Que outro testemunho o povo de Deus ainda está esperando? Se nós temos a excelência, a testemunha por excelência. Aquele que jamais irá mentir, aquele que jamais vai te enganar, aquele que não vai passar a mão na sua cabeça e deixar você ir para o inferno, mas aquele que vai te conduzir pelo caminho da vida. A segunda testemunha que cita o texto, a água, e aqui está fazendo uma referência à água do batismo de Jesus. Porque aquela água agora é chamada, é convidada para ser testemunha de que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Porque ali naquele momento estava a Trindade reunida. O Filho sendo batizado, o Espírito vem e confirma quem ele é em forma de pomba. E uma voz do céu do Pai que diz para todos que ali estão: este é o meu Filho amado. Nele eu tenho prazer, nele eu tenho alegria. A terceira testemunha, o sangue. Mas não só uma referência ao sangue derramado na cruz, ali é o auge da testemunha. Mas se nós olharmos para a vida de Jesus, é todo o estado de humilhação de Cristo. Começa com a encarnação, com o nascimento, depois segue com a traição de Judas, com a negação de Pedro, segue com os cuspes na cara de Jesus, com os socos, os pontapés, segue com as falsas testemunhas escaladas naquela noite para condenar Jesus, segue com a surra no outro dia, com o ato de carregar a própria cruz, com o ato de ser pregado,
morrer e ser sepultado. Esse é o sangue, é o sofrimento. E esse sofrimento de Cristo, ele é mais uma fiel testemunha de quem Jesus é. E por que aqui é citado essas 3 testemunhas? Porque algumas pessoas daquela época estavam dizendo que Deus Pai apenas adotou Jesus no batismo e depois nega Jesus quando ele é crucificado. É como se Deus apenas usasse Jesus ali do momento do batismo até a crucificação. E Jesus não seria filho de Deus. Mas aqui essas 3 testemunhas estão comprovando quem é Jesus. Quem de fato ele é. E as 3 testemunhas, o Espírito, a água e o sangue, nos abriram a caixa. A Bíblia. E nos fazem agora enxergar o que tem dentro dela. Nos fazem ver o que Deus tem reservado para os seus filhos, para o seu povo. Veja o que está escrito em 1 Coríntios. Assim, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Nós recebemos o Espírito de Deus. Todos os cristãos recebem o Espírito de Deus. Seja nós aqui dentro, os que estão participando online, seja qualquer pessoa no mundo todo, recebe o Espírito de Deus. Hoje, nós que nascemos de novo, pela água e pelo Espírito, somos chamados para ser testemunhas. E não adianta você dizer, eu não posso ser testemunha de Deus porque eu não vi. Mas o Espírito te revelou. E no momento que você olhou aqui dentro da caixa, você não pode mais negar o que você viu. Porque você é testemunha de Deus. Todo aquele que crê é chamado a ser testemunha de Deus. Todos nós que fomos batizados em Cristo, de Cristo fomos revestidos. Então Atos 1:8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E aí nós podemos até pensar, né? Nós temos muita facilidade, talvez, em ser testemunha para alguém aqui nesse mundo, para qualquer coisa que a gente sabe que a pessoa viveu no sítio, que a pessoa trabalhou, que a pessoa fez isso ou aquilo. Enfim, vamos pegar uma ideia para se aposentar. Então, nós nos servimos de testemunhas. Agora, vamos lá. Será que nós temos a mesma disposição para ser testemunhas de Deus? O Espírito está nos chamando para ser testemunhas de Deus. E não importa diante de quem. Todo verdadeiro cristão tem em si o fiel testemunho, como afirma o texto, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Agora, você como testemunha, Deus te revelou, então você tem
o fiel testemunho. Assim como o Charles, que olhou para dentro desta caixa. Ele, por enquanto, ele viu, ele é minha testemunha. Mas ele também tem o testemunho do que tem aqui dentro. Ele pode dizer o que tem ali dentro. Então, que Charles, faz favor, fica em pé. Agora o Charles vai dizer a vocês o testemunho. Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Ele morreu por mim. Esse é o testemunho. Esse é o testemunho. Que privilégio ter esse testemunho. E esse fiel testemunho está exatamente no versículo 11, que diz assim, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem vida. Paremos como igreja, como cristãos, paremos de querer arrumar outras coisas que levem as pessoas para o céu. O que leva as pessoas para o céu é o que está escrito aqui, é o fiel testemunho de Deus, que é a maior de todas as testemunhas que nós temos. E Ele tem um testemunho fiel para mim, para vocês. Este é o mais precioso, porque Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele traz vida, perdão, salvação. Traz o reino de Deus para todos os seres humanos na face da terra. Ele transforma corações e vidas. Esse é o testemunho que devemos dar diante dos reis e governadores. Lembram quando Jesus falou que nós poderíamos ser levados diante de reis e governadores? Não mude o seu testemunho que você recebeu. Seja fiel a ele. Não mude. Não importa quem está na nossa frente. Ele quer que demos esse testemunho, porque o desejo dele é que todos sejam salvos. E quando esse testemunho é dado, o mesmo poder do Espírito, esse mesmo Espírito de Deus que nós recebemos, os outros poderão receber. Não crer nesse testemunho. Todo ser humano tem a liberdade de não crer, e a Escritura reconhece isso, dizendo que as coisas de Deus são loucura para o mundo. E o ser humano consegue resistir à ação desse Espírito. Ele consegue ouvir as três testemunhas, o Espírito, a água e o sangue, mas dizer isso é loucura, eu não quero isso para mim. E ele poderá fazer isso. Os homens que não creem e não querem continuar em sua vida de pecado, querem continuar sua vida de pecado, mas também prestarão conta disso. E pelo comportamento dos homens, alguns até dizem que creem, mas pelo comportamento destes homens, desses seres humanos, eles estão dizendo se creem ou não creem. Aqui neste mundo, o caminho da testemunha é um caminho da rejeição, tá? Então não estou aqui reafirmando que vocês são testemunhos de Deus, de Jesus Cristo, e que nesse testemunho vocês vão colher só um mar de rosas, só perfeição. Jesus mesmo disse: eis que eu vos envio como ovelhas
para o meio de lobos. E é só dar uma olhadinha em volta. É só dar uma olhadinha em volta. E se alguém estiver com dificuldade de enxergar, vem me procurar. Eu vou ajudar a enxergar. Não dar esse testemunho é permitir que as pessoas sigam para o inferno. Se você ama o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu afilhado, continue dando esse fiel testemunho. Não dar esse testemunho significa deixar que vá para o inferno. As pessoas têm que ter pelo menos a oportunidade de ouvir, de se arrepender e de crer neste fiel testemunho. Veja que quando nós participamos da ceia, nós continuamos recebendo o seu próprio corpo e sangue para fortalecer cada testemunha fiel de Jesus aqui neste mundo. Continuemos firmes no trabalho de testemunhar e no verdadeiro testemunho da verdade, porque só ela liberta, só ela traz a salvação, para que a luz da salvação então resplandeça também sobre todas as pessoas lá fora. Amém.